Fiel, em véspera de decisão de mata-mata, o Corinthians continua turbulento fora das quatro linhas, tá? Dessa vez foi aberta uma investigação contra o Fabinho Soldado por assédio moral a funcionárias do clube, tá? Foi deixado bem claro aí nas entrelinhas, assédio moral contra funcionárias do clube do Corinthians. Eu vou ser bem sincero para vocês aqui, referente a estas informações, tá? Primeiro, Fabinho Soldado é um ótimo profissional, todas as entrevistas que ele dá e parece ser um cara bem coerente. Eu não vou falar aqui que isso é coisa da oposição, porque a gente não tem essa informação. Pode ser até denúncia das próprias funcionárias, tá? E foi aberto essa investigação. O que eu tenho para falar para vocês aqui é que ele é um ótimo profissional. Isso é, sem sombra de dúvidas, extremamente correto. Fabinho Soldado é um ótimo profissional e tem ajudado o Corinthians muito. Só que, se realmente houve assédio moral contra funcionárias do clube, o Corinthians tomou o que deveria ter feito. Abriu uma investigação para o Fabinho Soldado ser investigado e, se for provado que é verdade, vai sair do clube. Se for provado sua inocência ou for coisa da oposição, vai continuar no clube, tá, Fiel? Eu não vou dar palpite aqui, porque se foi denúncia das próprias funcionárias, aí realmente tem que abrir uma investigação. Realmente o Fabinho Soldado tem que ser investigado para a gente colher todos os fatos e analisar se o Fabinho Soldado é inocente ou não. Se ele for culpado é uma pena, porque é um ótimo profissional. Só que o Corinthians não tolera nenhum tipo de desrespeito com as mulheres, não só do Corinthians, mas de todo o Brasil. O Corinthians tem até campanhas aí de respeite às minas, tá, Fiel? Então, se ele cometeu esse erro, ele tem que sair do Corinthians, independente se for um bom profissional ou não. Mas eu ainda acredito que o Fabinho Soldado pode ser inocente, porque não é possível um cara nas entrevistas, um cara educado, um cara que conversa bem, um cara que tá trabalhando em prol do Corinthians, aí cair numa bobeira dessa e perder o seu cargo, perder aí um cargo tão importante num grande clube igual o Corinthians, onde ele está indo tão bem. Tomara que isso aí não seja verdade, tomara que seja investigado e prove a sua inocência. Mas como eu disse, se provar que ele é culpado, aí na minha opinião, o Fabinho Soldado tem que sair do Corinthians imediatamente, porque isso o Corinthians não tolera e isso é intolerável. Não só com o Fabinho Soldado, mas com jogador, com o presidente, com qualquer tipo de pessoa que desrespeita as mulheres, tem que ser mandado embora do Corinthians e responder pelos seus atos imediatamente. Vale lembrar aqui para não sair cortes, tá, Fiel? Aqui neste vídeo eu permito remixagem de vídeo. O que é isso? Eu permito as pessoas usarem meus vídeos para fazerem cortes de vídeos ou até criarem canais. Inclusive já tem muitos vídeos meus rodando por aí. Só que honestidade é tudo. Não cortem e não fazem maldade com um assunto tão sério. Estou dizendo aqui que se o Fabinho for investigado e declarado inocente, aí ele tem que continuar no cargo como um bom profissional que é. Se ele for investigado e realmente for culpado pelos seus atos, aí sim ele tem que sair do Corinthians, tá? Combinado? Comentem, quero saber sua opinião sobre este assunto, tá? Quero saber sua opinião sobre esse assunto. Ontem respondi todos os comentários de vocês. Ficou poucos comentários sem responder, porque realmente não dá para responder todos, mas respondi muito. Vou estar respondendo esse vídeo aqui. Comentem que eu vou estar online e respondo o seu também. Mas não saia daí, porque tem muita informação aqui para você ainda, tá? Fiel, o garoto Denner do Corinthians fechou o contrato com o Chelsea, dessa vez em definitivo, em que o próprio Fabinho Soldado melhorou a situação contratual, ou seja, melhorou o financeiro dado ao Corinthians pela compra do garoto Denner, que estava abaixo dos números que vou falar para vocês aqui. E o Fabinho Soldado conseguiu melhorar essa venda, para vocês verem o tão bom profissional que é o Fabinho Soldado, tá, Fiel? Porém, eu já vou ser bem claro. O Corinthians contratou Fabrício Angeleri agora na Bacia das Almas, um jogador que não joga bola há 9 meses. Esperamos que ele possa ser o mesmo jogador do River. E temos o Diego Palacios inoperante, temos o Matheus Bidu, na minha opinião, que não é lateral para o Corinthians, com todo respeito ao Matheus Bidu, e o Hugo, que também não é lateral para o Corinthians, com todo respeito ao Hugo. O Corinthians tem aí 4 laterais, 5 laterais que não são utilizados. E o Fabrício Angeleri, são 5, tirando o Fabrício Angeleri, que a gente não pode fazer nenhum tipo de julgamento, o Corinthians tem 4 laterais na sua equipe, Fiel.
4 laterais e não serve nenhum. E a gente vendeu um garoto descobrido pela base, filho do terrão, o Denner, um garoto jovem com grande perspectiva de venda futura, seleção que poderia estar na nossa lateral hoje, e o Corinthians às vezes nem poderia ir no mercado da bola procurar jogador, porque a gente pode ter uma joia da base lá chamada Denner. E foi vendido para o Chelsea, tá, fiel? Os valores eram abaixo do que eu vou apresentar para vocês, o Fabinho Soldado conseguiu uma melhora. Não sei qual melhora foi essa, mas conseguiu, tá? Ele foi vendido para o Chelsea por 15 milhões aí de dólares, tá, fiel? Ou cerca de 55 milhões de reais. Então o Denner do Corinthians foi vendido por 55 milhões de reais. Se ele conseguir cumprir certas cláusulas contratuais de contrato, tá? Se ele conseguir aí fazer tantos jogos, se ele conseguir aí fazer gols, assistências, essas coisas de cláusulas contratuais, o Corinthians ganha um bônus de mais 24 milhões. E o importante de tudo isso, tá? Porque se o bônus vir, é uma garantia, é um lucro à parte, vamos dizer assim. Só que o Corinthians fica com 15%, foi uma das coisas que o Fabinho Soldado conseguiu, fica 15% do jogador para uma venda futura do Chelsea. Então se amanhã ou depois o Chelsea vender o jogador, se ele arrebentar de jogar bola, virar um Marcelo da vida aí, ou se for muito bem também, for vendido, por qualquer valor que o Chelsea vender, o garoto Denner, o Corinthians tem 15% nessa transação. No final das contas foi por um valor bom, tá, fiel? Obviamente que seria bom ele ficar, se projetar no Corinthians e sair para o Corinthians aí por 200, por 300 milhões, né? Ou seja, o Chelsea vai fazer dinheiro em cima do Corinthians, só que diante das circunstâncias, um garoto que ganhava 5 mil reais por mês, que tinha uma multa contratual baixíssima, se a gente analisar o contrato dele, ele foi vendido bem, porque o contrato dele foi feito errado. Aí com o contrato feito errado, para ele não sair totalmente de graça, ainda o Corinthians conseguiu 55 milhões, mais 15% aí de uma futura venda. Pelo contrato, foi uma boa venda, tá, fiel? Pelo contrato, para deixar bem claro para vocês, comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto, tá, fiel? Vamos falar agora sobre possível saída do presidente Romeu Tuma Júnior. Vocês estão vendo que nesse canal é uma informação atrás da outra? Vocês estão acompanhando, fiel? Sempre uma informação atrás da outra, sempre com 2 vídeos diários. Por isso eu peço humildemente para você não esquecer. É inegociável, fiel. Deixa o seu like aí pro corintianeiro, nos ajuda a crescer cada dia mais e se inscreva no nosso canal também. Aqui eu não fico de piadinha, não fico contando piadinha de cachorro. Aqui é uma informação atrás da outra do nosso Coringão, nosso poderoso Coringão, né? Então vamos seguir aqui falando sobre Romeu Tuma Júnior, tá? Fiel, as informações elas não são boas, tá? Porque o Augusto Melo tentou aí o afastamento do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, tá? Em que o Romeu Tuma Júnior teve 73 votos de sócios do Corinthians, de conselheiros do Corinthians, 73 votos de conselheiros do Corinthians e 1.800 votos de sócios, tá, fiel? Em outras palavras, teve 23% aí de votação dos conselheiros e 13% dos sócios, coisa assim, tá? Infelizmente não alcançou nem a metade do esperado e aí essa ação não vai ter futuro, o afastamento do Romeu Tuma Júnior, tá? Inclusive o Augusto Melo ficou bastante decepcionado porque esperava uma votação maior. Isso nos deixa claro que a oposição, ela é forte, tá, fiel? A oposição, não adianta a gente falar que não, mas ela é forte. A oposição no Corinthians continua prejudicando o Corinthians em tudo que ela age, todas as ações que ela toma, ela prejudica o Corinthians. Ela prejudica o Corinthians e é difícil o Corinthians tentar tirar essas pessoas que fazem mal do clube. É difícil você arrancar essa raiz maldosa e tirar do clube, porque eles têm bastante votações aí nos sócios, nos torcedores, nos conselheiros principalmente. Então realmente é bastante difícil, tá? Um Romeu Tuma Júnior, um presidente do Conselho Deliberativo, por que ele não abriu uma investigação para apurar sobre o estádio do Corinthians, em que o Corinthians não recebe R$1, que foi feito um contrato na época do Andrés, que essa empresa francesa Índigo, que eu nunca ouvi falar na minha vida, tem 120 meses tomando conta do estacionamento do Corinthians sem pagar sequer R$1 de aluguel. Por que ele não abre uma investigação sobre isso? Por que ele não abre uma investigação sobre dívidas exageradas com empresários do Corinthians na gestão de Duílio Monteiro Alves? Por que ele não abre uma investigação
por que o Duílio Monteiro Alves assinou confissões de dívidas para empresários. Fora o estádio, que era um preço, depois começou a valer o triplo do preço. Por que ele não abre investigações contra Duílio Monteiro Alves, contra Andrei Sanches e companhia? Se ele é o presidente do conselho. Por que é só contra o Augusto Melo, que trouxe receita para o clube, que valorizou a camisa do Corinthians, que no ano passado contratou mais de 15 contratações com um clube queimado no mercado da bola, queimado mesmo, fiel, e mesmo assim ele conseguiu contratar. Queimado porque o Duílio Monteiro Alves não pagava suas dívidas. Matias Rojas estava no Corinthians com salários e nunca recebeu um mês sequer de direitos de imagem, porque o Duílio Monteiro Alves agia de má fé. Eles não pagavam. O Corinthians se queimou. O Augusto Melo, querendo ou não, foi lá, contratou 15, classificamos para uma pré-Libertadores, capengando ou não, jogando mal os últimos 4 jogos ou não, temos chances de título e um bom time titular, tá, fiel? Faltam algumas peças, laterais, zagueiro, mas é um time totalmente competitivo, totalmente diferente daquele time de Duílio Monteiro Alves e companhia, certo? Isso ele não abre investigação, isso ele não abre inquérito, isso ele não abre nenhum tipo de afastamento para Duílio e para Andrés, para ter votação, para eles ser afastados do clube, sair dos conselheiros do Corinthians. Isso não acontece porque é guerra política, porque eles querem derrubar o Augusto Melo. Comentem sobre essa votação minúscula que teve aí dos sócios e dos conselheiros para a saída do Romeu Tuma Júnior, porque eu quero saber a sua opinião sobre este assunto, tá, fiel? Vamos falar aí sobre convocação de Hugo Souza e Yuri Alberto e vou falar um pouquinho também sobre a partida de amanhã, tá, fiel? Hugo Souza e Yuri Alberto foram convocados aí pelo Dorival Júnior. Quero deixar aqui o meu parabéns para os dois atletas, eles merecem, tá? Principalmente o Hugo Souza, que vem fazendo um trabalho incrível no Corinthians e no ano passado foi um dos principais aí jogadores que nos ajudou a chegar na pré-Libertadores. O Yuri Alberto também é o nosso artilheiro do Brasileirão do ano passado, artilheiro do Corinthians, vem fazendo gols importantes, fez 2 gols contra o CV, que nos deu também a classificação. É um jogador de grande importância, tem sido artilheiro do país, então merece sim a sua convocação. Convocação é importante, que o jogador ganha mais confiança ainda, o jogador ganha mais experiência e vai lá representar a nossa seleção. Boa sorte para o Yuri Alberto e boa sorte para o goleiro Hugo Souza, tá, fiel? O Corinthians amanhã, ele tem um mata-mata decisivo, tá? O Corinthians joga contra o Mirassol às 6h30 da tarde na Neoquímica Arena, jogo único em que o Corinthians precisa vencer. O Corinthians precisa demonstrar para a torcida que, apesar dos últimos 4 jogos o Corinthians ter tomado 7 gols, apesar dos últimos 4 jogos o Corinthians ter jogado um futebol minúsculo perto do que ele apresentou algumas partidas esse ano e principalmente o ano passado, o Corinthians tem que demonstrar uma volta por cima, tem que ter uma reviravolta para nos dar a expectativa novamente de título nesse Paulistão, já que uma vez o Corinthians se encontra já há 6 anos sem título por administrações passadas, tá, fiel? Augusto Melo fez uma pequena administração boa e já estamos aí praticamente disputando o título no Paulistão e vamos sim chegar lá nessa fase final do Paulistão, tá? Então o Corinthians precisa amanhã contra o Mirassol dar uma resposta para nós, porque nós torcedores estamos querendo uma resposta, porque muitos torcedores falam, corintianeiro, mas o time tem a melhor campanha do Paulistão, por que está reclamando do time, por que está reclamando do Ramon Dias? É realmente isso, fiel. É realmente isso, o Corinthians estava tendo a melhor campanha, estava tudo bem, tudo jóia, e de repente nos últimos 4 jogos o time não jogou abaixo do esperado, ele jogou horrivelmente abaixo do esperado. Então colocou essa pulguinha atrás da orelha dos nós torcedores, opa, será que vamos conquistar título? Porque nos últimos 4 jogos o Corinthians ficou muito abaixo. O Corinthians nos últimos 4 jogos tomou 7 gols, fiel, de time pequeno, de Portuguesa, de Guarani, de Universidade da Venezuela. Tomamos 2 gols da Portuguesa, 2 gols do Guarani e 3 gols da Universidade da Venezuela. No segundo jogo, 2 gols e no primeiro jogo, 1 gol. Isso é inadmissível, isso é inegociável, não pode acontecer. Por isso é a frustração de nós torcedores. Não é porque o Corinthians fez uma campanha ruim no Paulistão, foi a melhor campanha. Não é porque o Ramon Dias agora não presta, mas algo está acontecendo e algo tem que mudar. Por que o Corinthians nos últimos 4 jogos deixou a desejar
tanto assim? Essa é a pergunta de 1 milhão. E é isso a cobrança de nós, torcedores, tá? Não é porque o Corinthians está ruim, é porque que esses últimos 4 jogos foram tão frustrantes assim. É isso que o Corinthians quer entender, é isso que nós, torcedores, queremos entender. Desculpa, tá, fiel? Então, vamos esperar uma volta por cima. Amanhã eu trago vídeo para vocês, trazendo escalação do Corinthians, trazendo as últimas novidades para vocês, e já vai se inscrevendo e deixando o seu like, que hoje à tarde tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês, combinado? Tenho um compromisso aqui 6 horas da tarde com vocês. O meu muito obrigado por tudo, tá, fiel? Isso é o que tem de mais atualizado do Corinthians nesse presente momento. E vai, Corinthians!